Nossa viagem começa pelo centro da cidade. A Igreja Velha é como se fosse uma marca registrada de São Mateus. História pura entre novas e modernas construções. A Igreja Velha é uma ruína de uma igreja projetada para ser a maior de todas da cidade de São Mateus. O início da construção foi no século XIX. Sua alvenaria é de pedras e a argamassa feita com areia, óleo de baleia e cal extraído de conchas, torras e moídas. O abandono da obra aconteceu no ano de 1853 por decisão da Câmara Municipal de Vereadores. A Igreja Velha, ela era um sonho da sociedade de São Mateus no século XIX. A cidade de São Mateus vivia uma época áurea, né, de exportação de produtos agrícolas, e então muita produção de farinha, e alimentava a cidade de Salvador, Vitória, Rio, saía exportações daqui de São Mateus. Então as pessoas entenderam que deveriam fazer uma grande igreja. E aí já existia o imposto de 1% sobre as exportações, que foi criado para construir o cais do porto. Como tinha terminado o cais, eles pegaram esse imposto de 1% e destinaram à construção da nova Igreja Matriz de São Mateus. Então a Câmara de São Mateus, na época não existia o prefeito, era só a Câmara que funcionava como administradora, ela então começa a construção dessa igreja que seria muito grande. O que nós vemos ali, que restou, é apenas a sacristia e o altar. O início dela também a gente não tem como precisar o início, mas a gente sabe que foi em 1853 que houve uma decisão da Câmara de São Mateus de não continuar a obra. Houve uma reunião na Câmara e os vereadores concluíram que com aquele recurso de 1% de imposto, a obra iria demorar 50 anos para ficar pronta. Então 50 anos era muito tempo para construir a igreja. Eles então desistiram dessa construção e o projeto foi abandonado. Os recursos para ela destinados foram aplicados no término da obra da Igreja Matriz de São Mateus. A Matriz é outra importante obra construída pelos jesuítas no século XVI. Nessa época, o tamanho era bem menor, hoje correspondente à parte mais estreita da igreja, onde fica o altar. A parte mais larga foi construída provavelmente a partir de 1823. Em 1764, quando vai criar a Câmara de vai formar a Vila de São Mateus, a Igreja Matriz serviu como ponto de início das medições das ruas, as medições da cidade. Então ela já existia, mas era apenas aquela parte mais estreita da Igreja Matriz, aquela que fica o altar. A nave, que a gente chama, aquela parte da frente, já tem lá uma placa de 1823. Então a Igreja Matriz, ela é uma igreja, uma construção do século XVIII. Na parede do altar-mor foi resgatada a pintura da obra Os Anjos da Matriz, do pintor Ciro Sodré, encoberta por várias demãos de tinta aplicada nas últimas décadas. Já a Igreja São Benedito foi construída no início do século XVIII. Aqui são realizadas durante o ano celebrações afros, entre elas a do dia 27 de dezembro, feriado municipal e dia em que se festeja o Santo Protetor dos Pobres. A Igreja São Benedito é outra que a gente também não tem a data correta. Mas pela sua construção, ela é uma construção também jesuítica, então, portanto, é do século XVIII. Ela pode ser aí também quase que contemporânea à Igreja Matriz. Poucas são as reformas da Igreja São Benedito. Ela não aumentou, por exemplo, o tamanho é o mesmo. E ela era dedicada a Nossa Senhora do Rosário.
Em maio de 1989, era inaugurada a Catedral de São Mateus na Avenida João 23. Sua arquitetura se parece com uma tenda, simbolizando a tenda de Deus que vem morar conosco. A catedral já é uma construção moderna. A catedral já é a construção do bispo Dom Aldo Gerna, enquanto que o seminário, a Sagrada Família, que hoje é Seunes, é uma construção do bispo Dom José. Então a catedral, ela marca uma nova maneira de ver a igreja. É a igreja nova, pós-conciliar, que a gente fala, depois do Concílio Vaticano II. Então é a tenda de Deus no meio dos homens. Você vê que ela tem uma forma diferente. Esse museu que nós estamos, ele foi o primeiro museu e hoje o prédio é muito pequeno para ter esse museu. O ideal seria um prédio maior. Mas como a gente não tem, então tem coisas que a gente não está nem expondo mais porque é pequeno, está muito amontoado. A gente tem dificuldades. São Mateus poderia ter hoje uns 5 ou 6 museus. Nós poderíamos ter o Museu de Arqueologia, que vai ser criado pelo governo federal, a gente está sabendo aí. Museu de Arqueologia, o Museu dos Italianos, que talvez saia esse ano, para pegar os 120 anos da chegada dos italianos, deve sair alguma coisa aí. A gente teria que ter o Museu da História Política. Aí sim, esse prédio aqui seria o ideal para o Museu da História Política, a documentação política, as fotografias dos políticos. Então ele caberia bem nesse museu. Mas esse museu aqui é uma mistura, né? Ele tem toda essa mobília que a gente está vendo, que é belíssima, mas que ela poderia estar melhor exposta, mas a gente não tem esse espaço. Mas ele, de certa forma, ainda é considerado um dos melhores museus aqui do Espírito Santo. É de quando esse prédio? Esse prédio é de 1764. E alguns móveis aqui são do final do século XIX. Então a gente tem coisas aqui interessantes. E temos também o material de arqueologia, você vê que está todo misturado. Nós temos arqueologia, nós temos aqui embaixo também, na parte de baixo, que era a cadeia, nós temos a parte de arqueologia e temos a parte de ferramentas, muitas ferramentas antigas, inclusive as ferramentas que eram usadas na época da escravidão. Então a gente tem aqui o local, que eram várias ferramentas que eram usadas. Então, praticamente a gente poderia ter um museu só de ferramentas que eram usadas antigamente. O Museu Eclesiástico, a gente precisava resgatar essa história da Igreja Católica, que a Igreja Católica chegou aqui junto com o primeiro colonizador. Então, sempre o colonizador chegava e vinha sempre um jesuíta. Então, o Anchieta que passa por aqui. Então, a gente já tem relatos aqui. Em 1583, o nome já não era mais Aldeia do Cricaré, era Aldeia de São Mateus. Porque o Anchieta já tinha passado aqui antes de 1583 e tinha colocado o nome de São Mateus no Rio e na povoação. Então, toda essa história da Igreja Católica é riquíssima em termos de detalhes, né? De obras, do que fizeram. Então, o Museu Eclesiástico é para a gente resgatar isso. O prédio era a antiga capela do seminário, acho que é 69, se eu não me engano. Teria que olhar a data, precisar a data. Mas é aí, do final da década de 60, início da década de 70, que é a capela do seminário. E o Museu do Porto, que ele é pequeno, é o Museu da Imagem e do Som. A gente está esperando agora uma reforma lá no prédio, para até descer material desse museu para aquele. Essas fotografias, né, que o Museu da Imagem e do Som deveria guardar essas fotografias. Né, material de fotógrafos que a gente está guardado aqui no museu sem poder expor, que não tem onde expor. Então a gente tem muita coisa para colocar naquele museu. Então é o terceiro museu, esse é o Museu da Imagem e do Som, que precisa de uma dinâmica melhor.
porto. Como falar sobre esses casarios lindos e de extrema importância para a nossa história? A construção do porto era em alvenaria de pedra com paredes internas e latarias em estuque. Na maioria das vezes, a madeira para a construção de casas eram retiradas das matas. A maior parte das casas do porto vão começar a ser construídas na segunda metade do século XVIII, principalmente depois da fundação da vila, 1764. Em 1718, chega aqui um cidadão de nome Domingos Antunes. Ele deve ser o primeiro proprietário que vai fazer tinha um sítio ali no porto, vai fazer alguma coisa ali, 1718, 1720. Então, a partir dessa época, que começa uma navegação regular entre São Mateus e a capital da província, Vitória, então, a partir daí, vai ter um movimento maior de mercadorias, e aí o porto, então, começa algumas edificações. Então, nós estamos do final do século XVIII e do início do século XIX. O formato da construção é burguesa. Burguês vem de burgo. Burgo é a cidade do comerciante. Então, uma construção burguesa, ela tem uma venda embaixo e em cima tem a residência. Então, você vê que todas as casas do porto têm uma venda embaixo e em cima é a casa do dono da venda, isso é uma construção burguesa. Então, ali morava o burguês. O burguês era o negociante de escravo, era o comerciante de mercadorias em geral, vendas de secos e molhados. Isso daí que é a construção do porto, é uma característica bastante portuguesa.